Imagine só. Você tem em mãos uma edição do The New York Times de 2 e 3 de março de 1942. Não é um jornal qualquer, mas um retrato cru de um momento em que o mundo parecia desabar. 3 meses haviam se passado desde que os Estados Unidos entraram na guerra, e as manchetes não deixavam dúvidas, a situação era desesperadora. No Pacífico, as notícias eram um pesadelo atrás do outro. As Filipinas estavam prestes a cair, e o medo de uma derrota iminente pairava no ar. Peguei algumas manchetes dos dias que antecederam o 11 de março, uma data que, para mim, marcou um ponto de virada. Naquele momento, tudo indicava que o pior ainda estava por vir. Mas em meio ao caos, algo chamou minha atenção, uma ação chamada City Services Preferred. No ano anterior, ela valia $8,40. Em janeiro de 1942, já havia caído para 5,50. No início de março, estava em 2,50. E no dia 10, despencou para 4,50. Sim, você leu certo. O mercado estava tão volátil que até os números pareciam confusos. Naquela noite, apesar das manchetes sombrias, tomei uma decisão. Falei com meu pai. Quero comprar 30 ações dessa empresa amanhã. Não era muito, apenas o dinheiro que eu havia juntado ao longo de 5 anos. No dia seguinte, meu pai fez o que pedi. E então veio o susto. O Dow Jones despencou. No fechamento, o índice havia caído mais de 2 pontos, o equivalente a uma queda de quase 500 pontos nos dias de hoje. Na escola todos só falavam do desastre. Mas eu tinha comprado minhas ações pela manhã no pico do dia, $30,125 por ação. No fim do pregão, elas já valiam $30. Um pequeno prejuízo, sim, mas algo que se tornaria um padrão nos meus investimentos futuros. Essa ação, negociada na época na New York Curb Exchange, que depois se transformaria na American Stock Exchange, tinha um destino surpreendente. Apesar da guerra, dos combates brutais na Europa e no Pacífico, aquela empresa se recuperou. Anos depois, a City Services recomprou suas ações por mais de $200 cada. Mas, infelizmente, não segurei até o fim. Vendi por $5 como costumava fazer. Naquele momento, parecia um bom negócio. Afinal, quem imaginaria que o valor subiria tanto? Agora quero que você faça um exercício mental. Imagine-se de volta ao dia 11 de março de 1942. O mundo estava em guerra, a economia oscilava e o futuro parecia incerto. Mas havia uma certeza, os Estados Unidos venceriam. O sistema americano, apesar dos tropeços, sempre se reergueu desde 1932. E se naquele dia você tivesse investido $10.000 em um fundo que replicasse o S&P 500? Não em ações individuais, não em especulações, mas em um índice que representasse a força da economia americana. Pense nisso. Não mexa no investimento. Não olhe o valor diariamente. Não dê ouvidos a previsões catastróficas. Apenas confie que no longo prazo os Estados Unidos seguiriam fortes, que os negócios prosperariam, que as crises seriam superadas. Se você tivesse feito isso sem fazer mais nada, sem entender de contabilidade, sem se preocupar com oscilações diárias, hoje teria mais de $51 milhões. Não é mágica. É apenas a prova de que, quando se investe em um país que cresce, os resultados aparecem. E não foi só em 1942 que essa estratégia funcionaria. Em outros momentos da história, o mesmo princípio se aplicaria. A chave não é adivinhar o melhor momento ou escolher a ação perfeita. É entender que no longo prazo a economia americana, e os negócios que a sustentam, tende a se valorizar. Claro, se você tivesse ouvido os pessimistas, os que só viam desgraça à frente, talvez tivesse vendido tudo no primeiro sinal de turbulência. Mas a história mostra que, na maioria das vezes, os que persistem são os que colhem os maiores frutos. Então, quando pensar em investir, lembre-se, o mais importante não é o que o mercado fará amanhã, mas como os negócios americanos se sairão ao longo das décadas. E até agora a resposta tem sido clara. Imagine por um momento que você tenha guardado aqueles $10.000 em ouro. Hoje você abriria o cofre e encontraria exatamente os mesmos lingotes, brilhantes, pesados e mutáveis. Poderia tocá-los, admirá-los, até se orgulhar de possuí-los. Mas eis a verdade incômoda, eles não trabalharam para você. Não geraram um único centavo de renda, não se multiplicaram, não contribuíram para construir nada além de um peso morto em seu patrimônio. Daqui a 20, 30 ou 50 anos, aqueles mesmos $10.000 em ouro continuarão sendo $10.000 em ouro. Nada mais. Agora compare isso com o que acontece quando você coloca seu dinheiro para trabalhar.
Não em ativos estéreis, mas em negócios vivos, empresas que produzem, inovam, crescem e, acima de tudo, geram valor. Cada dólar investido em um negócio sólido não é apenas um número em uma tela, é um pedaço de uma máquina que fabrica mais dólares. E o melhor, essa máquina não para. Ela se reinventa, se expande, paga dividendos, recompra ações, financia novas ideias. Enquanto o ouro fica parado, o capital produtivo se movimenta, se multiplica, cria oportunidades onde antes não havia nenhuma. E não se engane, a diferença não é pequena. Ao longo de décadas, um investimento consistente em ativos produtivos, como ações de grandes empresas, pode transformar aqueles mesmos 10 mil dólares em centenas de milhares, ou até milhões, dependendo de como você aloca seu capital. Enquanto isso, o ouro, por mais reluzente que seja, não passa de um seguro contra o caos. E mesmo assim, um seguro que não paga juros, não distribui lucros e, na maioria das vezes, mal acompanha a inflação. Aqui está o paradoxo. As pessoas correm para o ouro quando o medo domina as manchetes, como se ele fosse a salvação. Mas o que elas não percebem é que, ao fazer isso, estão trocando a chance de participar do maior motor de criação de riqueza da história, a economia americana, por um ativo que, na melhor das hipóteses, preserva valor. E preservar valor não é o mesmo que construir riqueza. É como escolher guardar sementes em um pote em vez de plantá-las e colher uma floresta. E não me venha com a desculpa de que é preciso timing perfeito, ou que o mercado é imprevisível. A verdade é que o timing perfeito não existe, e quem tenta acertá-lo geralmente acaba perdendo as melhores oportunidades. Os maiores investidores não são aqueles que adivinham o próximo crash ou o próximo boom. São aqueles que entendem uma coisa simples: ao longo do tempo, os negócios vencedores se encarregam de superar qualquer ruído de curto prazo. Você não precisa ser um gênio da bolsa, nem passar horas analisando balanços ou acompanhando cada oscilação do Fed. O que você precisa é de paciência, disciplina e a convicção de que, no longo prazo, o capital produtivo sempre vence o capital estéril. Pense nisso. Quantas pessoas você conhece que enriqueceram guardando ouro? Agora, quantas você conhece que construíram fortunas investindo em empresas, mesmo que de forma passiva, através de fundos ou ETFs? A resposta é óbvia. E não é por acaso. É porque enquanto o ouro só brilha no escuro, os negócios brilham todos os dias, gerando riqueza real, empregos reais e inovações reais. E no final das contas, é essa riqueza real que importa. Então, da próxima vez que alguém disser para você comprar ouro porque o mundo está acabando, pergunte-se: você quer ser o dono de um metal que não faz nada, ou sócio de empresas que constroem o futuro? A escolha é sua. Mas a história já mostrou, repetidas vezes, qual das duas opções realmente enriquece.